Vamos conversar sobre a febre e a temida convulsão. Bem, você já aprendeu no vídeo anterior que a febre é uma poderosa reação de defesa do corpo para recuperar seu equilíbrio e manter a vida, e que não deve ser combatida com remédios como se fosse um problema, mas deixar que o próprio corpo baixe a febre quando não precisar mais dela, isto depois de algumas horas até 1 a 3 dias. Estudos científicos, resultados práticos, a lógica e o bom senso confirmam este entendimento sobre a febre. Eu sei que você entende isto, mas quando ouve falar para não baixar a febre, mesmo que esteja alta, você pensa, e a convulsão? Não é perigoso ter convulsão? Vou explicar e você vai entender. A primeira coisa é saber que não é a febre alta que provoca a convulsão. Assim, deixar a febre subir não aumenta a chance da convulsão acontecer, ao contrário, diminui ao se permitir a defesa do organismo funcionar. Veja esse dado: 95% das crianças que apresentam convulsão foram medicadas contra a febre desde os seus primeiros sintomas, em casa, por seus pais, na escola, antes de qualquer avaliação médica. Logo, dar remédio contra a febre não é nenhuma segurança para evitar a convulsão, ao contrário, favorece que ela aconteça. Tanto o problema não é a febre alta que a convulsão pode ocorrer com apenas 37,5 graus de temperatura. Mas o que realmente favorece a convulsão? Eu vou dizer algumas coisas. Primeiro, o uso de antitérmicos, como já expliquei. A falta de água, o corpo mal hidratado, crianças que bebem pouca água e menos ainda quando ficam doentes. Assim é preciso oferecer muita água sempre e mais quando a criança adoece, procurando manter a urina sempre clara. Favorece a convulsão a acidificação do corpo provocada pelos alimentos industrializados, ricos em açúcar, massas, leite e derivados, alimentos cárneos, especialmente quando a criança já está doente e se alimenta desses produtos inadequados, e ao lado, ao mesmo tempo, da falta dos bons alimentos, que são os alimentos vegetais, os verdadeiros nutrientes e protetores. A convulsão pode ser provocada e favorecida pelos efeitos colaterais de remédios que devem ser evitados e limitados apenas aos essenciais. A convulsão é mais provável quando não se permite que os vômitos, diarreia, coriza eliminem as toxinas que precisam sair do corpo, sendo essas reações bloqueadas por remédios. É necessário promover essa limpeza e oferecendo muita água. Mesmo que a criança vomite, continuar oferecendo até a limpeza se completar. Mas veja o que acontece, ao contrário disso. A criança que já está recebendo remédios contra a febre, se ela apresenta um vômito ou 2, os pais se apavoram, acham que está piorando e já medicam para impedir o vômito, sem saber que estão impedindo o processo de desintoxicação, que é a verdadeira cura. Assim, desequilibrado e agredido, ocorre uma descarga atípica de energia nos neurônios, as células do cérebro, e ocorre a convulsão. E veja que dado interessante, a convulsão na febre só acontece em crianças até 4 anos de idade. E ela ocorre por uma imaturidade do cérebro, não por lesão. Não há convulsão febril em crianças maiores de 4 anos. Mas de qualquer forma, vamos pensar agora o seguinte: e se tiver convulsão, o que fazer? Não se apavorar. A convulsão assusta, pois a criança parece estar morrendo, apresenta perda da consciência, rigidez e abalo de braços e pernas, rigidez maxilar, acúmulo de saliva, olhar fixo e desviado para um lado, respiração superficial, eliminação involuntária de fezes e urina. Um quadro assustador, mas sem gravidade. Apresenta também, isso assusta, os lábios roxos, extremidades roxas. Mas é um quadro, como disse, que é assustador, mas não tem gravidade. O que se faz nesta situação? Colocar um pano dobrado entre os dentes
para evitar a criança morder a língua. E sem correria, levar a criança para um pronto-socorro, onde será medicada com anticonvulsivante se a crise não tiver passado, porque geralmente a convulsão passa espontaneamente em poucos segundos ou minutos antes de chegar ao hospital. É preciso fazer o diagnóstico da convulsão, definir e medicar a causa presente, não a febre. E especialmente, é preciso afastar o diagnóstico de meningite. Após a crise convulsiva, a criança relaxa e dorme, e acorda normal, como se nada tivesse acontecido, melhor do que antes. Agora imagine você chegar num pronto-socorro com uma criança em convulsão e dizer que você não deu o remédio de febre porque o Dr. Belmiro disse para você não baixar a febre. Você será veementemente condenado e eu desqualificado. E será dito que a convulsão aconteceu porque você deixou a febre, porque você cometeu esse absurdo, quase crime de não medicar a febre, quando, repito, 95% das convulsões acontecem em crianças que tomaram remédios de febre. Você entende isto? Como o sistema funciona? Em meus 10 primeiros anos de medicina, quando eu combati a febre, eu digo neuroticamente, muitos casos de convulsão aconteciam em meus pacientes. Agora, após mais de 30 anos sem baixar a febre, lhe digo que a convulsão passou a ser uma ocorrência extremamente rara. O resumo de tudo é este: a febre é benéfica, protege a vida, evita mortes e ponto. A febre não é um perigo, é nossa aliada e ponto final. A convulsão pode ser evitada, mas se acontecer, saiba que ela não é uma reação mortal nem lesiva. Não estou falando de um conceito duvidoso, mas de um conhecimento bem estabelecido que você precisa saber. Não faz sentido tratar o corpo como se ele não tivesse nenhuma capacidade de defesa e para tudo precisasse de remédios. Não faz sentido usar antitérmicos que impedem o fantástico mecanismo de defesa do organismo e contribui para complicar o que não era para complicar e morrer quem não deveria morrer. E ao final, quando o pior acontece, explica-se tudo dizendo que se tratava de uma bactéria muito forte. Todas as bactérias tornam-se fortes quando a defesa do corpo não funciona. Assim, permita a febre defender a vida, tendo o conhecimento adequado para, sem medo e com segurança, colocar a convulsão em seu devido lugar. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.